Atenção! Escute isso com seriedade, porque vai mudar sua vida agora. Você pode estar achando que está fazendo tudo certo. Você se importa, é leal, dá atenção, se esforça para ser o melhor homem possível, mas mesmo assim, ela se afasta. Mesmo assim, ela perde o interesse. Mesmo assim, você sente que nunca é o bastante. Sabe por quê? Porque você está errando no ponto mais importante. E ninguém te contou isso. Ela não quer o mais legal. Ela quer o mais firme. Não firme de corpo, firme de mente, de espírito, de presença. Você pode dar flores, mandar mensagem todo dia, fazer tudo o que ela espera, mas se você não for respeitado, nada disso importa. E a verdade é brutal. As mulheres só respeitam homens que agem com domínio emocional, homens estoicos, homens que se lideram. Você pode até ser bom, mas se você for fraco internamente, ela vai sentir e vai começar a te testar. É natural, é inconsciente, é o que o instinto dela faz. Não porque ela quer te derrubar, mas porque ela precisa saber se pode confiar em você. E confiança, meu amigo, não vem da sua fala, vem da sua postura. Quando você perde o controle, quando reage com raiva, com ciúmes, com desespero, ela perde o respeito, porque vê que você não é líder de si mesmo. Marco Aurélio escreveu: a verdadeira força está em dominar a si mesmo. E é aqui que muitos caem. Confundem autodomínio com frieza. Acham que ser estoico é ser insensível e viram robôs sem alma. Mas o verdadeiro estoico é calor e controle, é presença e paz. Ele sente tudo, mas age como se nada o desequilibrasse. Isso é poder. Isso impõe respeito. Isso muda a forma como ela te vê. E sabe o que é pior? Você pode ser um cara incrível, mas se ela sentir que você não tem esse eixo, ela vai te classificar internamente como fraco. E nunca mais vai conseguir olhar para você com o mesmo desejo. Ela pode não dizer, pode até continuar com você por um tempo, mas dentro dela, algo já morreu. E tudo isso começa com um detalhe sutil: sua reação diante da rejeição. Se ela te ignora e você corre atrás, se ela testa e você se explica, se ela recua e você entra em pânico, você mostrou que está perdido. Mostrou que o centro da sua vida é ela. E um homem que se coloca em segundo plano não é visto como confiável, é visto como fraco. Você quer ser respeitado? Então pare de tentar agradar. Pare de se moldar ao que ela espera e comece a agir como um homem que tem princípios inegociáveis. Homem que fala pouco, mas vive muito. Homem que escuta mais do que reage. Homem que está tão firme dentro de si que nenhum jogo externo consegue tirá-lo do foco. Sêneca dizia: nada é mais admirável do que um homem que mantém sua calma, mesmo quando tudo ao redor está em chamas. Esse é o tipo de energia que impõe respeito. É isso que a mulher sente quando olha para um homem de verdade. Ela não vê músculos, ela não vê status, ela vê segurança, vê direção, vê liderança. E é isso que faz ela confiar. É isso que faz ela admirar, é isso que faz ela respeitar. Ela pode gostar de você, pode se sentir atraída, pode até dizer que te ama, mas se ela não te respeita, nada disso importa. E o que separa o homem que é apenas desejado do homem que é respeitado é o jeito como ele reage quando o mundo não coopera. Não é quando tudo está bem que ela descobre quem você é quando você é ignorado. É quando ela te desafia, é quando ela te provoca. A mulher observa, ela presta atenção em cada pequeno detalhe. Ela testa, não para te machucar, mas porque quer sentir se está ao lado de um homem de verdade. E sabe qual é o teste mais sutil? O silêncio. Quando ela para de responder, quando some por horas, quando joga aquele depois a gente vê, ela está observando a sua reação. Você vira o cara ansioso, explosivo, grudento, ou você permanece estável, presente, mas sem implorar, sem se desmanchar,
É aí que o jogo vira. Porque o que mais atrai respeito em um homem é sua capacidade de continuar no eixo, mesmo quando sente desconforto. Isso não é jogo, é identidade. O estoico entende que ele não controla o externo, mas controla sua resposta ao que acontece. Epicteto dizia: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. E essa reação define tudo. O homem comum reage. O homem estoico escolhe sua resposta. A maioria dos homens, quando se sentem ameaçados emocionalmente, tentam compensar com excesso. Falam demais, cobram, querem explicações, querem resolver tudo na hora. Mas o homem que carrega uma mente forte age diferente. Ele observa, respira e não força conexões, porque ele sabe, conexão forçada gera afastamento. Respeito nasce do espaço certo entre presença e mistério. Você quer ser respeitado? Então pare de correr atrás de quem recua. Pare de tentar resolver tudo na ansiedade. Mostre com suas ações que você tem uma vida que continua com ou sem ela. Isso não é frieza, é postura, é confiança silenciosa. O homem estoico entende o valor do silêncio. Ele não tem medo de perder alguém se isso significar manter a própria integridade. E essa integridade é o que magnetiza. Porque na mente dela isso diz uma coisa só: esse homem é forte demais para se dobrar por migalhas. E aí, mesmo que ela não entenda racionalmente, ela sente e passa a te ver de forma diferente. É por isso que alguns homens, mesmo sem beleza fora do comum, atraem tanto respeito e admiração. Eles não precisam se provar, porque transmitem algo que poucos transmitem: soberania interna. A soberania do homem que não depende, do homem que não se ajoelha para ser aceito, do homem que não troca sua paz por aprovação. E isso se revela em momentos simples, na forma como ele fala, na maneira como ele diz não, sem culpa, na capacidade de ir embora sem drama. A mulher pode até testar esse tipo de homem, mas quanto mais ela testa, mais ela percebe que está diante de algo raro. E tudo isso vem de uma decisão, a de ser mestre de si. Enquanto você for escravo da opinião dela, do humor dela, da presença ou ausência dela, você não será respeitado. Mas no instante em que você se torna completo sozinho, no momento em que sua validação vem de dentro e não do externo, ela sente. E o respeito nasce, silencioso, inquebrável, natural. O estoicismo não é sobre ser imune à dor. É sobre não deixar que a dor dite quem você é. Você vai sentir, vai ficar desconfortável, vai ter dias de dúvida, mas sua postura, essa continua firme. Esse é o tipo de homem que ela respeita, porque ele é a rocha no meio do caos, é estabilidade em um mundo instável, é direção em meio ao ruído. E o mais poderoso, ele não fala disso, ele vive isso. Você quer saber por que tantos homens fracassam nas relações mesmo sendo bons? Porque eles vivem tentando conquistar respeito onde deveriam estar construindo limites. Escute isso com atenção. Quanto mais você se molda para ser aceito, menos ela te respeita. E isso começa em gestos pequenos. Você muda sua opinião só para não contrariar. Você diz sim quando tudo dentro de você grita não. Você tolera desrespeito e chama isso de paciência. Mas o que você está ensinando? Está ensinando que você não tem padrão, que você se adapta a qualquer situação por medo de perder. E ninguém respeita quem tem medo de perder, porque o homem que teme perder já se perdeu internamente. O estoico pensa diferente. Ele não negocia seus princípios. Ele prefere ficar só do que se vender em troca de atenção. Sêneca dizia: a mente que está em paz com seus próprios valores não se abala diante da solidão. E é aqui que a mulher percebe. Esse homem tem uma espinha dorsal. Ele é inteiro. Ele se basta. Ele não precisa da presença dela para manter sua identidade. E, paradoxalmente,
É isso que faz ela querer ficar, porque o respeito nasce quando ela vê que você não precisa dela, mas a escolhe mesmo assim, sem medo, sem pressa, sem dependência. A presença sem apego é um ímã, e o desapego com elegância é uma arte que o homem estoico domina. Você já percebeu como alguns caras são ignorados e imediatamente entram em pânico? Tentam compensar com presentes, mensagens, favores, enquanto outros ficam em silêncio. Continuam vivendo, mantêm sua rotina, seu treino, sua missão. E, curiosamente, são esses que mais recebem respeito. Por quê? Porque eles têm uma fonte de valor interna. Eles não mendigam atenção. Eles têm foco. Esse é o tipo de homem que, quando entra num ambiente, não precisa falar nada. Sua postura comunica. Ele não busca atenção e, por isso, atrai toda a atenção. Esse é o paradoxo que muitos não entendem. Quanto mais você corre atrás, menos ela quer estar perto. Quanto mais você força, mais ela foge. Porque ela sente. Você não está inteiro. Você está tentando se completar nela. E aqui está uma verdade brutal. Ninguém quer carregar o peso de ser tudo para o outro. A mulher não quer ser sua salvação. Ela quer ser sua parceira. E isso só acontece quando você já está completo. E o que significa estar completo? Significa ter propósito, ter clareza, ter limites, ter paz na solidão. O homem estoico é assim. Ele não se desespera na ausência, porque sua presença é suficiente para ele mesmo. E isso é raro, extremamente raro. Você não precisa fingir que é frio, não precisa jogar, precisa apenas se tornar tão centrado que o mundo pode girar, mas você continua alinhado com quem é. Quando a mulher sente que está diante de um homem assim, ela relaxa, porque entende que ali há segurança. Não a segurança de quem controla, mas de quem conduz. E aqui entra outro ponto importante. O homem que vive correndo atrás está em estado de escassez. Ele age como se cada mulher fosse a última chance e transmite desespero. Mas o homem que vive com base em princípios sabe que o que é para ser, será. Ele não força, ele não mendiga, ele confia, porque seu valor não está nas mãos de ninguém, está nele. Epicteto escreveu: nenhuma pessoa é livre se não é mestre de si mesma. Liberdade. Esse é o verdadeiro poder masculino. Liberdade emocional. Liberdade de ser quem é sem se adaptar ao que esperam. E a mulher sente isso. Sente na sua calma, na sua firmeza, na sua capacidade de sumir, sem drama, de recuar, sem implorar, de deixar ir, sem perder a si mesmo. Esse é o tipo de homem que ela respeita, porque ele não está tentando conquistar, ele está vivendo. E viver bem é o maior ato de atração que existe. Você quer ser respeitado? Então preste atenção agora, porque isso vai doer. A mulher percebe tudo, ela capta quando você fala com firmeza, e quando está apenas tentando parecer forte. Ela sente quando você está seguro e quando está apenas fingindo confiança. Você pode até enganar com palavras, mas a energia não mente. E energia vem da sua verdade interna, da sua postura diante da frustração, diante da incerteza, diante da rejeição. É nesses momentos que sua essência é revelada. E é aí que muitos caem, porque no primeiro teste se desmontam. Se explicam demais, pedem desculpas por serem quem são, se abaixam emocionalmente, esperando receber migalhas de volta. Mas sabe o que acontece quando você faz isso? Você perde o respeito, e uma vez que o respeito se vai, o jogo está perdido. Sabe por quê? Porque na mente dela, você deixou de ser o homem que conduz e passou a ser o homem que depende. E dependência no campo emocional é o oposto de masculinidade. Epicteto dizia: se você deseja ser invencível, não entre em combate com aquilo que não depende de você. Mas você entra toda vez que tenta controlar o que ela sente. Entra quando se desespera com a distância. Entra quando se esquece de viver a própria vida.
E nesse momento, você entrega o seu poder. A mulher respeita o homem que age a partir de si, que tem uma missão, uma visão clara de quem é, e que não se curva por medo de desagradar. Ela pode até discordar de você, mas vai te respeitar se você se mantiver firme, porque firmeza não é inflexibilidade, é saber o que não se negocia, é manter sua essência, mesmo quando é mais fácil ceder. O erro fatal que muitos cometem sem perceber é sacrificar a própria verdade em nome de uma conexão. Mas o preço disso é alto. Você começa a criar um personagem, e esse personagem pode até agradar, mas nunca vai ser respeitado. Sabe por quê? Porque respeito não se pede. Respeito se impõe com presença, coerência e autocontrole. Você pode até não perceber, mas toda vez que você se anula para manter alguém, está dizendo ao mundo: meu valor depende da aceitação dos outros. E isso te afasta cada vez mais da sua força. A mulher não quer um homem perfeito, ela quer um homem verdadeiro, inteiro, que se posiciona, que sabe o que quer e não precisa de permissão para ser quem é. E isso não tem nada a ver com gritar, ser grosso ou dominante. Tem a ver com serenidade, com firmeza silenciosa, com a paz de quem não precisa provar nada para ninguém. Você conhece homens assim. Eles entram num ambiente e não fazem alarde. Mas todos percebem, porque eles não estão tentando impressionar. Eles apenas são. E por trás desse ser existe uma base sólida, autoconhecimento, disciplina, visão e limites. Homens estoicos vivem a partir de princípios, não de emoções do momento. Eles sentem, claro, mas não se perdem no que sentem. É essa contenção elegante, essa força interior que impõe respeito sem precisar levantar a voz. Sêneca dizia: nada é mais admirável do que um homem que domina a si mesmo em meio à turbulência. E é isso que a mulher sente. Ela testa, mas não para ver se você é perfeito. Ela testa para ver se você é constante. E a constância é o que separa os homens comuns dos homens que são respeitados. Você quer saber se está no caminho certo? Pergunte-se agora: se tudo o que tenho for tirado de mim hoje, eu ainda saberei quem sou? Se a resposta for sim, você está cada vez mais próximo da liberdade emocional. E é exatamente essa liberdade que faz você se tornar impossível de ignorar. Não por carência, mas por clareza. Se você está ouvindo isso agora, é porque uma parte de você cansou. Cansou de se sentir pequeno. Cansou de ser ignorado. Cansou de dar tudo e receber quase nada de volta. Você olha no espelho e sente que falta algo. Uma força que você sabe que tem, mas que por algum motivo foi sendo sufocada com o tempo. E essa força é o que ela está procurando, mesmo que não diga, mesmo que não saiba explicar. Ela busca isso em você: presença, firmeza, liderança emocional. Mas você se perdeu tentando ser o homem que agrada, tentando ser o mais disponível, o mais compreensivo, o que nunca diz não. E sem perceber, você se tornou previsível, fraco, submisso. Isso pode doer, eu sei, mas é preciso ouvir, porque você ainda tem tempo de voltar para o centro, de retomar seu eixo, de reconstruir o respeito que foi perdido, mas não com palavras, com ações, com postura, com presença. Você precisa se tornar um homem que impõe respeito, sem precisar dizer uma única palavra. E isso começa onde ninguém vê, na sua mente. É lá que você vence, ou se perde. Marco Aurélio escreveu em sua meditação mais íntima: a alma se torna invencível quando ela se fecha contra desejos externos e passa a viver de acordo com a razão. E você tem vivido como? Na razão? Ou reagindo ao que ela faz, ao que ela fala, ao que ela responde ou deixa de responder? Porque o homem reativo é um escravo emocional, mas o homem racional é livre. E essa liberdade é o que atrai o verdadeiro respeito.
Ela quer sentir que mesmo quando o mundo gira, você continua estável. Que mesmo quando ela se afasta, você não desmorona. E aqui está o paradoxo. O homem que consegue viver bem sem ela é o que ela mais deseja ter por perto. Mas viver bem sem não significa desprezo. Significa completude. Significa não se abandonar para estar com alguém. Você tem feito isso? Tem ignorado suas necessidades, seus limites, sua paz, só para manter uma conexão? Só para não incomodar? Só para não ser deixado? Cada vez que você faz isso, você se trai. E toda traição interna cobra um preço, a perda da sua autoridade. Você quer que ela te veja como homem de verdade? Então comece a se tratar como tal. Assuma sua palavra, defenda seus valores, coloque limites, mas faça isso com calma, com elegância, com a tranquilidade de quem sabe o que está fazendo. O homem estoico não é agressivo, ele é claro, e a clareza é magnética. Você não precisa gritar, precisa apenas parar de se calar quando algo te fere. Parar de ceder quando sabe que deveria se afastar. A mulher testa, não por maldade, mas porque precisa sentir. Esse homem aguenta a pressão. E você aguenta? Ou ainda está buscando uma mulher para te salvar de si mesmo? Ninguém vai te respeitar se você vive esperando por salvação. Porque o verdadeiro respeito nasce da autonomia, da capacidade de caminhar só, de decidir com lucidez, de não viver em função de aceitação. Você pode amar, pode se entregar, pode cuidar, mas nunca perca sua essência no processo. Ela pode até dizer que quer alguém que mude por ela, mas o que realmente a mantém interessada é um homem que sabe exatamente quem é e não muda esse núcleo por ninguém. Ela pode até te desafiar, mas no fundo está torcendo para que você se mantenha firme. Porque se você não aguenta nem o desconforto de um conflito, como vai proteger algo maior? O homem que ela respeita é o homem que ela sabe que pode confiar, mesmo quando tudo sai do controle. Porque ele é o controle. Ele não reage, ele escolhe, e essa escolha consciente é o que separa os adultos dos meninos, os estoicos dos carentes, os líderes dos seguidores. A pergunta que fica para você é: você vai continuar buscando respeito se moldando ao externo ou vai começar a construí-lo a partir de si? Tem algo que os homens mais respeitados fazem e que quase ninguém percebe. Eles sabem o peso do silêncio. Eles não correm para se explicar, não se justificam o tempo todo, não tentam controlar a narrativa. Eles apenas sabem quem são, sabem o que querem, sabem o que não aceitam. E quando uma mulher percebe isso, ela sente algo que poucas vezes sentiu antes. Um homem que não precisa da validação dela para existir. E é aí que nasce o respeito. Você não impõe respeito com gritos, nem com argumentos longos, muito menos com excesso de atenção. Você impõe respeito quando mostra, com o seu silêncio, que sua paz vale mais do que qualquer debate. E sabe o que é mais cruel? Ela vai testar isso, vai provocar, vai te ignorar, vai brincar com sua insegurança, vai jogar com sua mente, e você vai querer reagir, vai querer responder na hora, vai querer provar que está certo. Mas é exatamente aí que você perde, porque o verdadeiro poder do homem estoico está em escolher o momento de agir, e não em reagir como um menino mimado toda vez que o ego é cutucado. Marco Aurélio dizia: se é suportável, então suporte-o. Pare de se queixar. Isso prejudica a mente. E o que mais prejudica a mente masculina hoje é a incapacidade de suportar o silêncio. Você manda mensagem, ela não responde. Sua cabeça já entra em colapso. Será que ela está com outro? O que foi que eu fiz? Preciso mandar mais uma mensagem. E o ciclo começa. Ansiedade, insegurança, autossabotagem. Agora pare e pensa. Quem está no controle da situação? Você ou sua necessidade de ser respondido? Porque o homem que é guiado pela necessidade nunca será respeitado.
Ele pode ser desejado, usado, tolerado, mas nunca verdadeiramente admirado. Admirado é o homem que sabe calar, que mesmo sendo ignorado, não se descontrola, que não transforma silêncio em drama, porque ele não vive em função de respostas externas. Ele vive em função dos seus próprios princípios. Epicteto dizia: é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. E você acha que sabe tudo sobre relações. Acha que precisa ser direto, resolver agora, mostrar que está no controle. Mas o controle verdadeiro é quando você pode ficar em paz com o caos. É quando você não precisa ter a última palavra. É quando você entende que, às vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa. E aqui vai a verdade brutal. Quanto mais você fala para tentar convencer, menos ela te respeita. Porque, no fundo, ela sente: esse homem está tentando se segurar em mim. Ele precisa de mim para manter o próprio equilíbrio. E esse peso, ela não quer carregar. O respeito nasce quando você tira esse peso dela, quando você mostra que se basta, que com ou sem mensagem, com ou sem resposta, você está firme. Firme porque não depende, firme porque escolhe, firme porque tem uma vida, uma missão, uma estrutura. E mesmo que ela se afaste, você continua inteiro. Sabe por quê? Porque sua essência não se vende por atenção, ela se sustenta por convicção. Você quer ser o tipo de homem que impõe respeito? Então treine seu silêncio. Silêncio diante da provocação. Silêncio diante da dúvida. Silêncio diante da ausência. Porque no mundo atual, onde todo mundo grita, quem cala com propósito revela força. E essa força não tem como ser ignorada. Tem uma coisa que destrói o respeito mais rápido do que qualquer erro óbvio. E o pior: a maioria dos homens nem percebe que está fazendo isso. Eles acreditam que estão sendo gentis, cuidadosos, amorosos, mas o que realmente estão fazendo é se colocando abaixo, se diminuindo, se anulando a cada decisão que você evita tomar, a cada opinião que você esconde para não causar conflito, a cada vez que você deixa de se posicionar. Você está dizendo o seguinte para ela: minha paz depende do que você pensa de mim. E isso, para a mente feminina, é um sinal claro de fraqueza. Ela pode até sorrir, dizer que gosta de homens sensíveis, flexíveis, acessíveis, mas lá no fundo, ela sente: esse homem não se lidera. E se ele não lidera a própria vida, como pode ser confiável? Sabe o que é mais insano nisso? Você faz tudo para agradar, e ainda assim ela se afasta. Você é gentil, presente, disponível e, mesmo assim, perde espaço para homens que não se esforçam metade do que você faz. E aí, na sua cabeça, nada faz sentido. Mas escuta o que Epicteto ensinava. Não busque que as coisas aconteçam como você deseja, mas deseje que elas aconteçam como devem acontecer. E como devem acontecer? Com você no comando da sua verdade. Porque o respeito vem da firmeza, não da flexibilidade infinita. E o que mais te rouba o respeito hoje é essa vontade de ser aceito a qualquer custo, de querer que ela goste de você, que aprove tudo o que você diz, que valide cada passo seu. Mas o homem que precisa ser validado perde o magnetismo, porque transmite insegurança, transmite instabilidade, transmite medo. E o respeito não nasce do medo. O respeito nasce da coerência. Você diz que é firme? Então seja, mesmo quando ela se irrita, mesmo quando ela te desafia, mesmo quando ela diz: você é muito duro. Firmeza não é dureza. É saber até onde você vai por alguém e onde você para por si. Mas a maioria não para. Vai além do limite, se adapta, se distorce e se perde. Tudo em nome de um relacionamento. Mas que relacionamento é esse em que você tem que deixar de ser você? O homem estoico entende. O amor verdadeiro não exige que você se destrua para ser aceito. Ele exige que você se conheça para ser respeitado. Você está disposto a pagar o preço do respeito? Porque o preço é alto. Você vai perder algumas conexões. Vai ser julgado como frio.
vai ser chamado de distante, vai ouvir que está se achando. Mas por trás de tudo isso, vai surgir algo que não se compra: liberdade. E essa liberdade é o que atrai. A mulher não diz, mas sente. Esse homem é livre demais para ser manipulado, forte demais para ser empurrado, consciente demais para se vender. E aí, ela para de testar, para de jogar e começa a respeitar, porque o jogo dela só existe quando você entra. E o estoico não entra em jogos. Ele joga um jogo diferente, o jogo do controle interno. Ele não quer vencer ela, quer vencer a si mesmo. E quando você vence a si mesmo, tudo muda. Você entra num ambiente e a energia muda. Você fala pouco e todos prestam atenção. Você não reage e todos te observam, porque agora você não está tentando provar nada. Você apenas é. E ser é mais forte do que parecer. Você quer saber o que realmente define se uma mulher vai te respeitar ou não? Não é o quanto você fala bonito, não é o quanto você se esforça, nem mesmo o quanto você é leal. O que define tudo é o quanto você está disposto a manter seus limites. E aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de aceitar. Toda vez que você ignora um limite pessoal para manter alguém por perto, você se trai. E toda traição interna te enfraquece. Você diz que não aceita desrespeito, mas continua quando ela te trata com frieza. Você diz que não gosta de joguinhos, mas aceita quando ela aparece e some como quer. Você diz que valoriza a comunicação, mas tolera o silêncio tóxico dela só para não parecer chato. E aí, aos poucos, você vai cedendo, desviando da sua verdade, se ajustando ao humor dela, se moldando ao que ela quer, até que você olha no espelho e nem se reconhece mais. Marco Aurélio dizia: pensa sempre como homem, não como quem busca agradar, mas como quem busca agir com razão. E agir com razão é saber o que você permite e o que você não negocia. Sabe por que tantos homens perdem o respeito? Porque eles têm medo de perder o acesso. Eles preferem ser tolerados a serem autênticos, preferem ser o que ela quer em vez de serem o que são. Mas esse homem nunca será respeitado. Ele será útil, será simpático, será conveniente, mas não será admirado, porque a admiração só nasce quando você vê alguém manter a própria palavra, mesmo quando isso custa algo. Você quer que ela te olhe com admiração real, então prove com ações que você é fiel ao que acredita, não só quando é fácil, mas principalmente quando é difícil, porque ela vai testar, vai ultrapassar seus limites, vai brincar com sua paciência. E nesse momento, o que ela quer ver não é se você vai gritar, discutir ou ameaçar. O que ela quer ver é se você se afasta com dignidade, se você sabe sair. Porque o homem que não sabe sair se torna dependente, e o dependente é descartável. Epicteto dizia: o que te perturba não são os eventos, mas a opinião que você tem sobre eles. E qual é a sua opinião sobre o desrespeito? Você tolera, justifica ou você age? Porque se você tolera, você ensina que aquilo é aceitável e ela aprende rápido. Mulheres respeitam homens com fronteiras claras, homens que sabem exatamente o que aceitam e o que não toleram. E isso não precisa ser dito com raiva, não precisa ser ameaçador, basta ser coerente. Ela sabe que se pisar fora da linha, você não vai tentar convencer, não vai implorar, você vai apenas levantar e sair da mesa, porque você sabe que sua presença vale muito e que o respeito começa em como você se respeita. Você acha que ela não percebe? Ela percebe tudo. Ela sente quando você diz, tá tudo bem, com um sorriso, mas por dentro está se corroendo. Ela sente quando você engole sapos para não perder ela. Ela sente quando você se encolhe para caber no mundo dela. E quanto mais você faz isso, mais ela te perde.
perde a admiração, perde o desejo, perde a confiança, porque no fundo ela precisa de um homem que segure o próprio território. Você quer respeito? Então pare de ser flexível com o que fere sua alma. Ser estoico não é aceitar tudo, é saber o que vale sua energia. O estoico é paciente, mas não passivo. Ele observa, mas não tolera o intolerável. Ele escolhe seus combates. E quando decide sair, sai sem olhar para trás. Esse é o tipo de homem que impõe respeito, porque ele transmite clareza. E clareza é poder. Você já percebeu o seguinte paradoxo? Quanto mais você tenta ser compreensivo, presente, emocionalmente disponível, menos ela te respeita? Parece errado, né? Parece injusto. Mas existe uma razão profunda por trás disso. E ela tem tudo a ver com a energia masculina e com o que a mulher busca instintivamente em um homem. O erro não está em sentir, não está em se abrir, não está em ter emoções. O erro está em usar ela como terapeuta, está em jogar nos ombros dela o peso da sua instabilidade, porque o que ela mais quer sentir em você é firmeza. Não a firmeza tóxica do orgulho que não conversa, mas a firmeza silenciosa de quem sente tudo e ainda assim se mantém no controle. O homem estoico não é frio, ele é maduro, ele não reprime, mas ele também não desaba em cima de quem não pediu esse fardo. E o que muitos homens fazem hoje é o oposto disso. Eles transformam a mulher em sua única válvula de escape. Choram, reclamam, se vitimizam e chamam isso de autenticidade. Mas autenticidade sem filtro não é maturidade, é carência. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. E a mulher sente quando o homem tem esse poder, quando ele é capaz de atravessar o inferno por dentro, sem arrastar ela junto. Porque uma coisa é compartilhar, outra é despejar. E quando você despeja tudo em cima dela, o tempo todo, sem direção, sem força, sem domínio, ela perde a confiança, perde o respeito, perde o brilho no olhar. Não porque você sente, mas porque você não se segura. E o homem que não se segura, não segura nada. Não segura um relacionamento, não segura sua missão, não segura a si mesmo. E isso gera algo muito sério: insegurança emocional. Você quer que ela se entregue? Que confie em você? Que veja você como referência? Então prove com a sua postura que você pode carregar a atenção sem se destruir. Isso não significa fingir. Não significa ser um robô, significa saber o que compartilhar e o que processar sozinho. Significa usar a razão como aliada da emoção e não viver sendo dominado por ela. Você pode ter um momento de vulnerabilidade, pode ter um momento de fraqueza, mas isso precisa ser um momento, não uma identidade. Você não é sua dor. Você não é sua crise, você não é sua carência, você é quem decide o que fazer com isso. E a mulher observa isso o tempo todo. Ela te vê reclamando do trabalho, da vida, dos outros, e tudo o que passa na mente dela é: se ele não aguenta o próprio peso, como vai segurar o nosso? Epicteto dizia: primeiro diga a si o que você quer ser, depois faça o que precisa ser feito. Você quer ser respeitado? Então haja como quem está no comando, mesmo nos dias ruins, mesmo quando está difícil, mesmo quando tudo desmorona. Não porque você é um super-homem, mas porque você entendeu que se abandonar é a pior forma de fraqueza que existe. O homem que se lidera é o homem que ela respeita, e essa liderança começa com a mente. Você pode sentir medo, dúvida, tristeza, mas sua missão continua, porque o estoico é o guerreiro silencioso. Ele cai, mas não se lamenta. Ele sangra, mas não arrasta ninguém para o chão. Ele processa, reflete, levanta e segue. Esse tipo de homem, ela não só respeita, ela admira. Você pode ser o cara mais carismático da roda.
Pode ser gentil, bonito, ter um bom papo. Mas se você não tem direção, ela vai te respeitar por quanto tempo? A resposta é simples: pouco. E nem é por maldade. É instintivo. A mulher precisa sentir que está ao lado de um homem que sabe para onde está indo. E quando ela percebe que você vive ao sabor do vento, ela perde a confiança. E junto com ela, o respeito. Você acorda tarde. Não sabe o que quer da vida. Fala que vai mudar, mas não muda nada. Depende da motivação dela para se mover. E aí vem o discurso. Ela se afastou do nada, perdeu o interesse, não valorizou tudo o que fiz por ela. Mas a verdade é outra. Ela não se afastou do nada. Ela se afastou do vazio da sua rotina, do vazio da sua ambição, do vazio da sua liderança. O homem estoico é guiado por propósito. Ele sabe que o amor é importante, mas nunca faz do amor o centro da sua existência. Marco Aurélio escreveu: perde-se a vida quando se perde o propósito. E você, tem propósito? Ou vive se moldando ao que aparece, correndo atrás de conexão, sem construir direção? Porque não importa o quanto você a faça rir, o quanto seja presente, romântico ou atencioso. Se você não inspira confiança no futuro, ela vai procurar isso em outro lugar. Isso não é sobre dinheiro, é sobre energia, é sobre estrutura interna, é sobre ser um homem que se move com clareza. E essa clareza muda tudo. Muda seu olhar, muda sua postura, muda o que você tolera, muda o que você atrai, porque o homem que sabe onde quer chegar não se curva por caprichos, não se perde em distrações, não aceita menos do que merece. Ele pode gostar dela, pode até amá-la, mas nunca vai desviar do próprio caminho para segui-la no vazio. Você quer ser respeitado? Então pare de viver sem missão. Pare de viver como se o seu destino fosse definido por ela. A mulher te respeita quando sente que, com ou sem ela, você vai continuar crescendo. E se você parar para pensar, os homens que mais marcaram sua vida não foram os mais bonzinhos. Foram os mais firmes, os mais determinados, os que sabiam exatamente o que queriam e seguiram em frente, mesmo com o mundo contra. Epicteto dizia: você se torna o que pensa o dia inteiro. E o que você tem pensado? Tem pensado nela? Ou tem pensado no que precisa construir, no homem que quer se tornar, no legado que quer deixar? Porque se sua energia está toda voltada para agradar alguém, para não ser esquecido, para não ser deixado, você já se deixou. E ninguém respeita quem se abandona. A mulher não diz isso com palavras, mas sente. Ela sente quando você não tem mais visão, quando você estacionou, quando seu olhar perdeu o fogo, e ela perde o desejo. Porque o desejo feminino não se alimenta só de afeto, ele se alimenta de admiração. E admiração nasce quando ela olha para você e vê um homem em movimento, não um homem ocupado, mas um homem comprometido. Você pode trabalhar o dia todo, mas se não sabe para onde está indo, você é só mais um perdido. Você quer que ela fique? Então pare de pedir, pare de provar, pare de correr atrás. Comece a andar com firmeza, porque o homem que anda com direção não precisa gritar que é diferente. Ela sente. E esse sentimento é o que gera respeito. Você quer que ela te leve a sério? Quer que ela te admire? Quer que ela olhe para você e pense: esse homem é diferente. Então entenda isso de uma vez. Ninguém respeita quem não tem padrão. E quando eu falo padrão, não é padrão de roupa, de carro ou de aparência. É padrão de conduta, de rotina, de postura, de como você se comporta mesmo quando ninguém está olhando. Porque o que destrói o respeito não são grandes falhas. São as pequenas concessões diárias. Você fala que quer ser forte, mas vive procrastinando. Fala que tem visão, mas se distrai com qualquer notificação. Fala que é homem de valor, mas não cumpre uma promessa que faz nem para si mesmo. E aí quer que ela te veja como alguém confiável? Não tem como. Marco Aurélio escreveu:
Não perca tempo discutindo sobre como deve ser um bom homem. Seja simples, direto, implacável. O estoico não vive no discurso, ele vive no exemplo, na prática, no ato silencioso de quem honra a própria palavra, todos os dias, porque a mulher percebe, ela observa tudo, ela sente o cheiro da incoerência de longe. Você diz que tem metas, ela quer ver consistência. Você diz que é maduro, ela quer ver como você age quando está com raiva. Você diz que é seguro, ela quer ver como você reage quando ela some. E tudo isso revela se você tem ou não um padrão interno. Porque o homem que tem padrão não se molda ao momento. Ele não muda de acordo com o humor dela. Ele não negocia sua integridade. E essa rigidez moral, no melhor sentido da palavra, é rara, é magnética. É o que separa os homens normais dos homens que impõem respeito. Você já parou para pensar quanto da sua vida é vivido de forma automática? Quantas vezes você diz, depois eu vejo, na próxima segunda eu começo, semana que vem eu foco. E cada vez que você repete isso, você treina sua mente para aceitar menos, para viver abaixo do que é capaz, para se conformar. E adivinha? Ela sente. Ela sente que você está apenas existindo, não crescendo, não se desafiando, não se superando. E se nem você se leva a sério, por que ela levaria? Epicteto dizia: a liberdade não é alcançada ao satisfazer seus desejos, mas ao eliminar o desejo de coisas inúteis. E o que você tem desejado? Atenção, aprovação, facilidade? Ou você deseja crescer, evoluir, se tornar inabalável? Porque tudo começa aí, na escolha diária entre se entregar ao conforto ou se moldar pelo sacrifício. A mulher respeita o homem que ela não precisa empurrar, que já está em movimento, que não depende dela para ter disciplina, que não precisa de incentivo para cumprir o que prometeu a si mesmo. É fácil amar um homem assim, é fácil confiar num homem assim, é fácil seguir um homem assim, porque ele transmite segurança, não a segurança de quem promete tudo, mas de quem cumpre o essencial. Você não precisa ter tudo, não precisa ser perfeito, mas precisa ser constante. Porque constância gera credibilidade, e credibilidade é a base do respeito. Então a pergunta que você precisa se fazer hoje é: meus hábitos condizem com o homem que eu digo que sou? Se a resposta for não, é hora de parar de falar e começar a agir. Porque o homem que fala demais e faz de menos é o primeiro a ser esquecido, o primeiro a ser testado, o primeiro a ser descartado. E o homem estoico sabe disso. Ele se cala, trabalha. E quando o mundo tenta desestabilizá-lo, ele permanece. Esse é o tipo de homem que a mulher não só respeita, ela admira, ela confia, ela não quer perder. Porque homens com padrão são raros, e tudo o que é raro é naturalmente valioso. Chega uma hora em que você precisa encarar a verdade, uma verdade que dói, mas que liberta. Ela não te respeita porque você não se respeita. E não é sobre o que você fala, não é sobre o quanto você diz que se ama, ou quantos vídeos de motivação você assiste por semana. É sobre o que você tolera, é sobre o que você aceita calado, é sobre o quanto você se trai em silêncio. Cada vez que você diz tudo bem, quando claramente não está, você envia uma mensagem clara: eu aceito menos do que mereço. E essa mensagem, ela escuta, ela sente, ela entende. Você vira aquele cara fácil de manipular, fácil de testar, fácil de dobrar. E aí você começa a perder espaço, perder valor, perder autoridade. A mulher te vê como bom, mas não como forte, como legal, mas não como líder. E tudo isso porque em algum momento você esqueceu que o respeito começa de dentro para fora. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna invencível quando não deseja nada fora de seu controle. Mas você deseja tudo, deseja que ela entenda, deseja que ela mude,
Deseja que ela te trate como você merece. Enquanto isso, você mesmo não se trata como merece. Você promete que vai mudar de vida e dorme até tarde. Você diz que vai cortar um hábito e repete no dia seguinte. Você fala que vai se afastar de quem te faz mal e continua ali por carência, e cada micro-traição contra si mesmo vai minando a sua presença, a sua energia, a sua autoridade. E aí, sem perceber, você se torna previsível, controlável, desrespeitável, porque o mundo percebe, e ela percebe, quando um homem não está inteiro. O homem estoico, por outro lado, pode até ter suas falhas, mas ele é fiel a uma coisa: a sua verdade. Ele diz não quando é não. Ele some quando precisa se preservar. Ele se levanta quando percebe que está se perdendo. Epicteto dizia: se você quiser melhorar, prepare-se para ser ridicularizado. E é isso que muitos evitam: o desconforto, a rejeição, a solidão. Mas não há respeito sem esses três, porque o respeito nasce da escolha de se manter firme, mesmo quando tudo em volta tenta te puxar de volta para o chão. Você não precisa ser perfeito, mas precisa ser íntegro. Você precisa se olhar no espelho e saber: eu não traio quem eu sou. Não importa o que digam, não importa o que ela faça, não importa se ela fica ou vai, você continua sendo quem você é, não por orgulho, mas por convicção, porque o homem que muda a cada provocação, que desce o nível para discutir, que perde a cabeça quando é ignorado, está dizendo: eu não tenho controle sobre mim, e a mulher sente isso, e o respeito evapora. Mas o homem que observa em silêncio, que não se dobra por medo, que mantém sua dignidade intacta mesmo na dor, esse homem ela respeita, mesmo que não diga, mesmo que lute contra isso, mesmo que se afaste por um tempo, porque esse homem é raro, e tudo o que é raro fica marcado. A questão é: você está disposto a pagar o preço de ser esse homem? Porque é um preço alto. Você vai perder algumas mulheres, vai perder a aprovação social, vai ser visto como arrogante por quem vive na fraqueza, mas vai ganhar algo que ninguém pode tirar: autorrespeito. E quando você se respeita, você anda diferente, fala diferente, decide diferente. E sem dizer nada, ela percebe. Às vezes não é o que você fala, não é o que você faz em grandes momentos, é o que você revela nos detalhes. E são esses detalhes que determinam se ela vai te respeitar ou não. Porque a mulher, mesmo que inconscientemente, não está observando só suas palavras. Ela está captando tudo: seu tom de voz, sua postura, sua linguagem corporal, suas pausas, sua respiração quando se sente pressionado. E nesses pequenos gestos, ela entende tudo o que precisa saber sobre você. Você diz que é confiante, mas sua mão treme ao falar. Diz que é paciente, mas seus olhos pulsam impaciência. Diz que não se importa, mas responde na hora para provar que está no controle. E ela sente a inconsistência, sente o teatro, sente que você está tentando parecer algo que não é. E respeito não nasce do esforço em parecer, nasce da verdade em ser. Sêneca dizia: a alma de um homem é revelada quando ele acredita que ninguém está olhando. E eu te pergunto: quem você é quando ninguém está olhando? Como você age quando está sozinho? Com que frequência você cumpre o que promete para si mesmo? Como você anda pela rua? Como você se porta quando é ignorado? Porque cada gesto seu está dizendo: esse é o nível que eu aceito viver. E o problema não está só no que você tolera dos outros, está no que você tolera de você. Você vive curvado, pedindo desculpas por tudo? Você desvia o olhar toda vez que se sente intimidado? Você ri de piadas que não acha graça só para se enturmar? Tudo isso comunica algo. Eu me adapto para não incomodar. Eu diminuo minha energia para caber. Eu me moldo para ser aceito. E aí vem a pergunta brutal: como ela vai te respeitar se você não tem coragem de sustentar a própria presença? Respeito nasce quando você para de se encolher,
quando você levanta a cabeça, olha nos olhos, fala pouco, mas com firmeza, ocupa o espaço com autoridade silenciosa. Epicteto dizia: primeiro, aprenda a ser, depois, a parecer. E isso vale para tudo. Você quer parecer seguro? Então, primeiro seja, acorde cedo, treine, leia, seja impecável nos pequenos hábitos, seja firme em pequenas decisões, seja seu próprio juiz interno, porque a mulher percebe o homem que tem padrão, ela percebe até na forma como você segura o celular, como você caminha, como você ouve, como você lida com a espera. É ali, nesses espaços entre o que você diz, que mora a sua essência. E se sua essência for insegura, reativa, carente, instável, o corpo vai contar, a energia vai entregar, e ela vai sentir. Você pode até tentar disfarçar, mas o inconsciente dela vai ler sua fraqueza como um sinal de alerta, e aí ela se protege, se distancia, testa, ou pior, te descarta. O homem estoico vive atento aos detalhes, não por paranoia, mas por padrão, porque ele sabe que o invisível molda o visível. Ele não precisa forçar respeito, ele se comporta com respeito próprio, e o mundo responde a isso, não com aplausos, mas com silêncio, com espaço, com atenção, porque ele se tornou alguém difícil de ignorar. Então pare de focar no grande momento. Comece a lapidar o seu ordinário, como você fala com o garçom, como você lida com uma fila, como você age quando ninguém responde sua mensagem. Ali mora seu verdadeiro caráter, e o caráter é a raiz do respeito. Existe algo que quase nenhum homem entende, e por isso quase nenhum homem é respeitado de verdade. O respeito não nasce na sua presença, ele nasce na sua ausência. É quando você some que ela entende o que você realmente representa. É quando você para de se explicar que ela começa a ouvir. É quando você decide ir que ela percebe o valor de quem fica. Mas a maioria dos homens não aguenta o silêncio, não aguenta dar espaço, não aguenta a dúvida, não aguenta sumir. Porque dentro deles existe um medo profundo, medo de ser esquecido, medo de ser substituído, medo de não ser lembrado, e por medo se entregam demais, falam demais, se expõem demais e perdem tudo, perdem a presença, perdem o mistério, perdem o magnetismo, porque quanto mais você aparece por carência, menos ela te vê com respeito. Epicteto dizia: não explique sua filosofia, viva-a. E o homem estoico vive assim. Ele não anuncia que vai se afastar. Ele não manda indireta. Ele apenas recua, com dignidade. E esse recuo é mais poderoso que 1000 declarações, porque a ausência silenciosa de um homem firme diz tudo o que ele precisa dizer. Mas a maioria faz o oposto, manda textão, liga, explica, se justifica. Tudo isso só revela uma coisa: descontrole emocional. Você quer ser respeitado? Então aprenda a se retirar. Aprenda a cortar contato com classe. Aprenda a deixar o silêncio falar por você. E, principalmente, aprenda a não voltar. Porque se você diz que tem padrão, mas volta para quem te desrespeita, você destrói tudo. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não se tornar igual ao seu inimigo. E isso serve para tudo, inclusive para quando ela some, te ignora, te despreza, ou testa seu limite. O homem estoico não revida, ele sai, não porque está magoado, mas porque sabe que não se negocia com o desrespeito. E quando ele sai, ele não precisa fazer escândalo, ele apenas desaparece. E nesse desaparecimento ele se torna inesquecível, porque ele deixa uma marca rara, a marca de alguém que não precisa, que está inteiro, que tem escolhas, que sabe se valorizar. A mulher percebe isso, ela sente, ela compara, ela lembra de todos os caras que imploraram por atenção, e lembra dele, do homem que foi embora sem drama, sem discurso, sem ruído. E é aí que ela entende:
Esse homem tem algo que os outros não têm. Tem poder interno. E o poder interno é o que impõe respeito real. Porque não vem do jogo, não vem da manipulação, não vem da aparência. Vem de quem sabe que mesmo sozinho ele está completo. Você quer ser esse homem? Então pare de correr atrás. Pare de provar seu valor. Pare de se manter acessível para quem não valoriza sua presença. Aprenda a se ausentar. Aprenda a sumir. Aprenda a deixar ir e, principalmente, aprenda a não ceder à tentação de voltar para o lugar onde você foi desvalorizado. Porque o respeito se reconstrói quando você mostra que sabe viver sem, que sabe fechar ciclos, que sabe seguir firme. Esse tipo de homem, ela nunca esquece. Quer saber o que realmente separa um homem comum de um homem respeitado? Coerência emocional. Sim, não é a aparência. Não é o dinheiro, não é o carisma, é a capacidade de ser o mesmo, quando está feliz e quando está frustrado, quando recebe atenção e quando é ignorado, quando está em alta e quando o mundo vira as costas. Porque todo mundo é forte na bonança, mas é na tempestade que os verdadeiros líderes se revelam. E o estoico é isso, um líder de si mesmo. Marco Aurélio escreveu: se você está perturbado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação sobre ela. E essa avaliação é o que molda sua reação, sua postura, sua energia. Você quer respeito? Então seja estável, não emocionalmente apagado, mas emocionalmente íntegro. O homem que muda de humor a cada provocação, a cada curtida que ela dá em outro cara, a cada resposta fria, a cada dia sem atenção, esse homem não é confiável, é previsível, é instável, é frágil. E o frágil, no jogo da atração, não impõe respeito, porque ela olha e pensa, se ele perde o controle por isso, como vai lidar com problemas reais? E ela se afasta, nem sempre de forma declarada, às vezes no olhar, às vezes na demora para responder, às vezes em um silêncio que diz mais do que qualquer palavra. E o que você faz nesse momento é o que define tudo. O homem comum entra em pânico, quer resolver, quer entender, quer conversar. O homem estoico pausa, respira, observa e age apenas se for necessário, porque ele não é reativo, ele é deliberado, ele não é guiado por emoção passageira. Ele é guiado por valores permanentes. Você quer saber se está sendo coerente emocionalmente? Veja como você age quando ela te testa, quando ela te contraria, quando ela diz algo que te desafia. Você se justifica demais, grita, some por drama, quer causar impacto com silêncio infantil? Ou você permanece firme, tranquilo, no seu eixo, porque essa firmeza é o que a mente feminina interpreta como liderança. E liderança atrai, liderança tranquiliza, liderança impõe respeito. Sêneca dizia: o verdadeiro teste da grandeza é como o homem se comporta diante da adversidade. E você? Tem passado nesse teste ou ainda vive dependendo do humor dela para saber quem você é? O homem que se conhece, que está bem com sua própria companhia, que vive com consistência, ele pode até sentir tudo, mas age com clareza. Ele não vive com medo de perder alguém, porque sabe que nunca vai perder a si mesmo. Essa é a segurança que mais atrai, porque ela vê que você é o mesmo com ou sem ela. E aí, pela primeira vez, ela sente que está diante de um homem inabalável. Não porque ele finge, mas porque ele vive em coerência. E a coerência, meu amigo, é o ápice da masculinidade madura. Tem um erro que destrói o respeito com uma velocidade brutal. E ele parece inocente, parece até inteligente, mas é um erro, e dos piores. Tentar resolver tudo com palavras. Você discute, explica, manda texto, envia áudio, tenta convencer. Enquanto ela te observa com apenas uma pergunta na mente: por que ele fala tanto, se age tão pouco? E aí está o ponto. Respeito não nasce do que você diz.
Respeito nasce do que você faz, ou melhor, do que você é. Você diz que vai mudar, mas continua igual. Diz que vai cortar contato, mas corre atrás depois de 2 dias. Diz que tem padrão, mas volta toda vez que ela faz charme. E o que essas palavras significam? Nada. Absolutamente nada. Porque quando a sua palavra não é sustentada pela sua postura, você se torna fraco, inofensivo, desprezível. Marco Aurélio dizia: pare de discutir sobre como deve ser o bom homem. Seja um. E aqui está o segredo. O estoico não fala, ele demonstra. Ele não ameaça se afastar, ele se afasta. Ele não diz que vai mudar de vida, ele muda. Ele não diz que não aceita mais ser tratado como lixo. Ele para de responder. E esse silêncio, esse tipo de ação sem alarde, é o que impõe respeito real. Porque ela percebe, ela sente. Sente que está diante de um homem que não joga, que não implora, que não precisa repetir 1000 vezes para ser levado a sério. E aí vem a grande virada. Você para de ser percebido como mais um e passa a ser visto como referência. E sabe qual é o homem mais respeitado? Não é o mais bonito, nem o mais forte, nem o mais experiente. É o homem que diz pouco, mas cumpre tudo. É o homem que não avisa que vai sumir e some. É o homem que não cobra respeito, mas vive de forma tão respeitável que o mundo inteiro nota. Esse homem é o estoico. E ele não está preocupado em convencer ninguém. Ele está ocupado em ser coerente. Epicteto dizia: não se preocupe em ser louvado, preocupe-se em ser digno de louvor. Você quer ser digno de respeito? Então pare de mendigar atenção com discursos. Comece a construir presença com silêncio. Você não precisa rebater tudo. Não precisa dar satisfação para tudo. Não precisa responder toda a provocação. Você precisa apenas se alinhar internamente e agir com base nesse alinhamento. A mulher vai perceber, vai testar, vai cutucar, vai tentar puxar você para o campo emocional onde ela domina. Mas você não entra, não briga, não justifica, não compete. Você se afasta com serenidade, com convicção, com clareza. E esse movimento sutil é o que marca, é o que transforma, é o que te torna diferente de 99% dos homens que ela já conheceu. O problema dos homens hoje não é falta de força, é excesso de fala e falta de ação. E cada vez que você tenta resolver algo com discurso, você afasta o respeito. Porque ela pensa, se ele precisa tanto se explicar, é porque nem ele acredita no que está dizendo. Você quer mudar isso? Então faça o seguinte: corte 90% das suas palavras e dobre a sua postura. Entre menos em discussões, reaja menos, explique menos, observe mais, haja mais e principalmente cumpra o que você prometeu a si mesmo. Não para ela, para você. Porque o respeito que começa dentro, espalha para fora. E quem vive com integridade silenciosa não precisa gritar por respeito, ele o recebe. Agora que você ouviu tudo isso, uma pergunta precisa ecoar na sua mente: que tipo de homem você está se tornando? Porque o respeito não é algo que você exige, é algo que você atrai, com sua disciplina, com seu silêncio, com sua presença, com a forma como você se comporta quando ninguém está aplaudindo. E se tem algo que a filosofia estoica ensinou ao longo dos séculos, é isso. O homem que se domina, domina o mundo. Você pode ter perdido relacionamentos, pode ter sido desrespeitado, ignorado, testado, rejeitado. Mas tudo isso aconteceu por um motivo, para te mostrar que não importa o que fazem com você. O que importa é o que você aceita. E você tem aceitado migalhas, tem aceitado ser opção, tem aceitado viver abaixo do que você sabe que é capaz. Mas agora não tem mais desculpa. Você ouviu, você entendeu, você sabe. A mulher respeita o homem que vive com base em princípios, que não se dobra por medo, que não se vende por atenção, que não implora por validação.
Ela respeita o homem que sabe se calar, mas que jamais se cala diante de si mesmo. Ela respeita o homem que coloca limite, que sabe ir embora, que desaparece com dignidade e que jamais volta para o lugar onde foi desvalorizado. Você não precisa ser o mais rico, nem o mais bonito, nem o mais experiente, mas precisa ser o mais alinhado com sua mente, com seus valores, com sua palavra. Marco Aurélio, o imperador mais poderoso do mundo na sua época, dizia: a dignidade consiste em ser superior ao que você foi ontem. E se você quer ser respeitado, então sua missão a partir de agora é essa: ser melhor do que você foi ontem. Não para ela, não para os outros, mas para você. Porque o dia em que você se respeitar de verdade, o mundo inteiro vai sentir, vai te ouvir diferente, vai te olhar diferente, vai reagir diferente. O respeito começa na sua primeira decisão do dia. No horário que você acorda, no treino que você faz, naquilo que você come, nas palavras que você escolhe dizer e nas que você tem sabedoria para guardar. Isso é estoicismo, isso é força, isso é o que a mulher realmente respeita, mesmo que nunca diga. Agora, eu quero que você faça o seguinte: comenta aqui embaixo, nada me abala. Escreve isso como um compromisso, como um marco, como um divisor de águas. E se esse vídeo te trouxe clareza, te fez ver onde está errando, te deu a força que você precisava para parar de se sabotar, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com o homem que você sabe que precisa ouvir isso. Chega de ser só mais um. Chega de implorar por respeito. Chega de se abandonar por medo de ser rejeitado. Você não nasceu para ser lembrado como um cara legal. Você nasceu para ser lembrado como um homem que ninguém teve coragem de esquecer.